Olá, meu nome é Cleuton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos estudar junto uma temática que envolve todos nós. Embora alguns não entendam, de certo modo, a conceituação de cidadania e levem em consideração, às vezes, até somente o ato de votar, mas hoje vamos tentar desmistificar isso e vamos começar então com a questão conceitual de cidadania. Vamos lá então? A cidadania pode ser definida como um conjunto de deveres e direitos atrelado aos indivíduos de forma social, econômica e política. Então veja que quando você cita aí essa tríade social, econômica e política, está dizendo que o certo para ser um cidadão é que você consiga ter o direito, né, de forma econômica, política e social. Muitas das vezes você tem dois desses itens, mas não tem um terceiro. Ou às vezes uma parte da população não consegue ser assistido por nenhum desses três. É a população que está à margem da sociedade. Então, para muitas pessoas, esse conceito ele não acontece de forma plena. Então, entenda que a cidadania não é apenas o ato de votar, como muitos pensam, mas ela é um ato de você pensar e lutar pelos seus direitos e também deveres. Não pensando apenas como muitos que ficam procurando só onde é que tem direitos para você correr atrás, mas que deveres você tem para o Estado, para a sociedade, para a sua família de um modo geral. Então, nesse conceito estão inseridos o espaço que o cidadão frequenta. E aí, quando a gente fala desse espaço que o cidadão frequenta, ele está muito ligado também à própria condição socioeconômica dele. Então, as escolhas que a gente faz também estão ligadas ao que somos. Então, se você chega num ambiente que tem lojas de preços populares e tem uma boutique com preços muito caros, você só olha pela vitrine e acha bonito, mas você não entra. Você sabe que você vai passar vergonha, em outras palavras. Porque o ambiente, entre aspas, que poderia lhe pertencer também, mas não lhe pertence, porque você não, dentro da desigualdade social, você não faz parte desse nicho. Então, os espaços que o cidadão frequenta. Então, é um espaço também de moradia, que a moradia é um espaço adequado para você, é um espaço de moradia em condições subhumanas, que você está ali próximo de um esgoto, está próximo de um matagal, está em umas condições precárias que a qualquer momento a sua casa pode ser levada pelo rio, ou qualquer outro tipo de erosão, talvez numa encosta de uma montanha, enfim. Então, tudo isso tem a ver com essa questão de onde o cidadão está frequentando. E as atitudes, né, que se tornam frente aos acontecimentos do cotidiano. Veja que a atitude aí, talvez embora seja um termo subjetivo, mas ela identifica muito qual é o nosso papel diante da sociedade. Às vezes você tem como ajudar, mas você não ajuda. Então, a atitude que você toma aí é uma atitude que ela não é uma atitude colaborativa, cooperativa, de abraçar uma determinada causa, ainda que você saiba que ela de fato precisa de ajuda. Estou aqui falando daqueles que vão cair no golpe de ajudar alguém que não precisa de nada. Mas estamos falando de algo que é concreto, palpável, você está vendo, acabou de incendiar uma casa no seu bairro, então é o meu papel cidadão ajudar aquela pessoa, porque ela ficou sem nada, né? Uma pessoa que acabou de perder tudo numa alagação e eu moro próximo ou em qualquer lugar, posso ajudar. Então isso é um papel cidadão que tem a ver com as atitudes das pessoas. No Brasil, o tema é muito citado em momentos eleitorais, nos quais o cidadão tem o direito e o dever de escolher indiretamente os políticos que, em tese, era para ser, representarão seus ideais frente às esferas políticas. Além disso, conhecer os direitos que devem ser prestados ao cidadão, como saúde, moradia, segurança, educação, alimentação, é importante para cobrar das autoridades o cumprimento das obrigações. Então não basta, às vezes, a gente apenas reclamar jogando palavras ao vento. É preciso você conhecer aonde na lei garante esses direitos e deveres que nós temos,
para você poder ter respaldo, para você participar de um debate, para você fazer uma entrevista quando vai alguém da imprensa fazer uma filmagem no local onde você está fazendo uma reclamação. Você precisa ter um argumento que prove que a sua reclamação tem uma fundamentação. Não basta dizer, olha, não está aqui, está vendo aqui esse esgoto a céu aberto, ninguém não faz nada. Eu imagino que se você usasse algum desses argumentos que fazem parte do direito, né, da Constituinte, identificando, antes de chamar a imprensa, aonde é que está o artigo, o parágrafo, o inciso, com certeza isso incomodaria muito mais o político do que apenas esculhambar com a classe política sem identificar uma clareza de qual é o seu papel e o papel da classe que era para nos representar quanto às nossas demandas políticas. Então, é importante cobrar das autoridades o cumprimento de suas obrigações. Quanto à nacionalidade, que é uma parte que constitui, né, enquanto nós, nação, todo povo é uma nação, então a nacionalidade, né, ela é importante porque ela traz as origens territoriais do indivíduo, que são determinantes para a sua cidadania. Então aqui é aquela parte que não necessariamente você tem que ser aquele camarada que é o radical nacionalista, mas que pelo menos você reconheça a importância da tua nação, né? A importância das tuas características, de como é que formou, digamos assim, o perfil do cidadão brasileiro, qual é a identidade do brasileiro, qual é a nossa identidade, por que nós defendemos o brasileiro. Então, por exemplo, muito se fala em cidadania brasileira, espanhola, portuguesa, entre outras. Mas, por outro lado, qualquer outro migrante, né, que vir para o nosso país por meio depois de algumas etapas, é possível também conquistar a cidadania. Ou seja, quando ele fala de conquistar a cidadania, é dizer que quando o Brasil admite a entrada de um venezuelano, de um haitiano no país, ou um angolano, ou qualquer um outro país do mundo, e que essa pessoa resolva ficar por aqui, talvez por perseguição religiosa, por guerras ou por algum tipo de evento natural, então, quando diz que ele, a partir dos documentos que ele tira, ele passa a ter uma cidadania brasileira, significa dizer que ele passa a ter os mesmos direitos que a gente, pelo menos em tese. Então, direito à saúde, à educação, o direito à livre expressão, de circulação, etc, etc. Então isso, quer dizer, a cidadania não pertence somente ao brasileiro nato de origem, mas também àqueles que resolvem adotar a nossa nação como parte de sua vida. Então a nacionalidade e as origens territoriais do indivíduo são determinantes para a sua cidadania. Quanto à cidadania, na história podemos entender o seguinte: nas sociedades antigas, a cidadania estava relacionada com o poder econômico dos indivíduos. Olha a diferença, gente. Nós estamos falando que antigamente a cidadania tinha a ver com quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais poderes. Hoje a cidadania não é que todos nós temos tudo o que queremos, ou todos são igualitários, mas pelo menos não é exatamente só aqueles que têm dinheiro que podem exercer vários direitos que são inerentes a uma democracia, por exemplo, como votar, como ir e vir, como participar de reuniões, como ter o direito de associação, etc, etc. Então, antigamente isso tinha algumas restrições, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ou seja, aquelas pessoas com maior concentração de terras ou renda responsáveis pelas decisões políticas, sociais e econômicas dos territórios. Ou seja, se isso valesse até os dias de hoje, se eu não tivesse muita terra e não tivesse uma grande renda, eu não poderia exercer cidadania, o direito de escolha dos dirigentes, etc, etc. Assim como grande parte dos direitos eram restritos a essa parcela da população. Aí, em Atenas, por exemplo, a democracia ocorria a partir de uma cidadania restrita. Somente atenienses homens maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses, eram considerados cidadãos. Aí veja a figura aí, que mostra que tanto escravos como mulheres, os mestiços, não tinham cidadania, ou seja, não
não poderiam, então, participar da democracia plena. Eles tinham, então, a restrição que nós acabamos de falar. Então, essa cidadania só acontecia com os homens maiores de 21 anos. Então, as mulheres ficavam fora. Aí veja aí o bloco onde está o chamado cidadão, era um grupo de elite, onde eu envolvia aí uma casta dos militares, uma casta dos intelectuais e dos governantes da época, aqueles que detinham mais poder. Por outro lado, a opinião política era mais abrangente e direta, ou seja, você poderia dar a opinião que você quisesse. Agora, na hora de tomar decisões é que você não poderia, né? Tinha essa restrição. Os indivíduos inseridos nesses critérios podiam debater ativa e abertamente as decisões políticas, no sistema chamado de democracia direta e participativa. Quanto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aí nós estamos entrando numa parte que começa a abrir caminho para o que nós chamamos hoje de Declaração dos Direitos Universais, né? Direito universal, que é a ONU a que é responsável por isso. Então, o primeiro documento histórico que tratava sobre direitos civis e sociais para cidadãos foi a Magna Carta, escrita em 1215 na Inglaterra. Posteriormente, após a Revolução Francesa, surgiu um documento chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nela, foi reconhecido que a liberdade e a igualdade são direitos universais e devem ser garantidos a todos os humanos. Grande parte dessas ideias parte do pensador iluminista John Locke, que acreditava que todos têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. Embora tenha sido modificada as estruturas sociais da época, essa declaração ainda possui limitações e discriminações intrínsecas, como a não inclusão das mulheres em tópicos sobre cidadania. Olha que situação, né? Por isso que as mulheres até hoje ainda lutam para atingir outros patamares, porque ainda fica alheia desde tempos passados até os dias atuais. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma evolução dessa que nós acabamos de ver, que era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela acontece após a Segunda Guerra Mundial em 1948. A ONU decidiu criar uma declaração que garantisse o direito dos humanos em todas as partes do mundo. Com isso, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prescreve direitos civis igualitários e livres para todos os cidadãos, independentemente do território. Como se pode perceber, esse documento não está sujeito aos interesses políticos de cada região, mas enxerga cada indivíduo como um ser único, que merece o direito a ser respeitado como tal. Apesar disso, diferenças socioculturais e econômicas colocam abaixo essa ideia, e por isso muitos lugares não obedecem de forma integral. O que ele quer dizer? Que essa declaração, ela entende que todos os seres humanos eles devem ser entendidos como tal, como único, que não há de ter diferença nenhuma. Mas aí ele vai dizer que em várias regiões do mundo existem infinitas situações que elas desrespeitam bastante os direitos humanos e que tem a ver com a questão cultural. Algumas culturas tribais, por exemplo, ainda usam algumas práticas que para a sociedade ocidental elas são horrendas. Mas quem pode se meter numa questão cultural, né? Quem pode intervir numa situação cultural? Quantos países as mulheres ainda são colocadas numa situação subalterna, né, de humilhação perante a sociedade, em que somente o homem é que tem direito na sociedade e a mulher tem que se esconder, inclusive, por meio de vestes, se esconde inclusive a sua identidade facial. Mas é uma questão cultural e que você não vai mexer numa questão que o próprio país entende que aquilo que faz parte de uma política de Estado. Em uma política de Estado ninguém pode intervir. Então, embora a Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, definida pela ONU, seja para todos, mas as questões políticas estão acima de tudo isso aí. E muitas das vezes a ONU nem se mede porque são países que são países fechados e que a ONU tem pouca intervenção. Já os países ocidentais de economia capitalista aberta, geralmente a ONU intervém mais. Qualquer tipo de situação que venha ferir
esse documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o país recebe notificação da ONU por estar infringindo uma norma básica universal para todos. Muito bem, então, como se pode perceber, apesar disso, diferenças socioculturais e econômicas coloca abaixo, né? Muitos lugares não obedecem isso de forma integral, como disse anteriormente. Agora, o direito legal e a realidade da cidadania. Embora a lei prescreva diversos direitos para os cidadãos brasileiros, e aí eu quero trazer para a realidade brasileira, que aqui nós estamos falando de uma carta, uma declaração universal que vale para todo mundo. Agora, como é que é no caso do Brasil? Bom, aí a realidade pode ser muito diferente da teoria. Na prática, muitos indivíduos com cidadania brasileira não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação básica, e aí estão no meio da rua vendendo bombons, pedindo dinheiro, não têm direito à moradia, estão por aí na rua, né? Estão às vezes debaixo de coberturas que são coberturas que, ainda que tenha moradia, mas é uma moradia, digamos assim, que é um desrespeito à dignidade humana, são moradias precárias, muito precárias mesmo. Se der um tufão, leva embora a pequena casa humilde, né? Às vezes próximo de lugares que é bastante difícil, até para as crianças estarem brincando, né? Então, tudo isso influencia, seja pela falta de alimentação e outras necessidades inerentes ao viver e que estão contidas na Constituição, no seu artigo 5º, que dá várias garantias, né, de direitos e deveres do brasileiro. Então, alguns teóricos defendem que essa exclusão sociopolítica tem uma relação com a desigualdade social marcante no país. Outros afirmam que a lógica capitalista e a transformação dos indivíduos em mercadorias, né? Todo mundo é mercadoria, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, que quem oferecer menor preço está no mercado. E se você recusar a oferta, tem uma fila enorme que está te esperando você sair para que seja absorvido no mercado de trabalho. E também produtos meritocráticos, né? Pode ser o ponto de partida para esse problema. O que é esse meritocrático? Quer dizer que todo mundo tem condições iguais, desde que estude, que seja inteligente, que você vai alcançar o topo da pirâmide. Só que não, né? Porque a meritocracia, para que desse certo para todo mundo, todos deveriam ter acesso à educação por igual, todos deveriam ter acesso a uma educação adequada, tivesse condições de moradias boas. Aí sim, você poderia, em termos, fazer, digamos assim, um cálculo, uma medição, dizendo, ó, a meritocracia, estudar no mesmo lugar e tudo mais, só que alguns conseguiram méritos maiores, porque estudaram mais, conseguiram êxito melhor, embora em condições iguais, que não é o caso de boa parte dos brasileiros, bem como de muitas outras nações, que pelo menos no Brasil, algumas crianças ainda chegam à escola, em outros países que elas nem estão estudando, porque a pobreza e a miséria campeiam esses países. E aí tem uma figura bastante interessante para a gente analisar, né? O que é essa desigualdade? O que é esse direito legal e a realidade da cidadania? Nós estamos vendo aí que num país em que você entende que a igualdade é desse jeito, jamais você vai ter uma igualdade de verdade. Porque você está vendo que tem uma pessoa que está assistindo um jogo de futebol, mas um é maior do que todos os outros e ainda tem uma caixa para ficar em cima, para poder ver acima da mureta. Tem outro menor, mas ainda consegue ainda com a cabeça ver o que está acontecendo. E tem outro que, embora todas as caixas sejam iguais, mas é bem pequenininho. E aí já não está mais assistindo quase nada, a não ser pela fresta, pouca coisa, né? É diferente de você ver a visualização completa e outro que vê só pela brecha, né? Aí quando você fala de equidade, que todos têm direitos, o direito é para todos, né? A igualdade é para todos, né? Aí você vai ver que a pessoa que é alta, ela vai ser sempre alta com a ajuda da caixa, ou sem a ajuda da caixa, ela vai estar visualizando o jogo, né? E aí, quando coloca a questão do outro, que só um pouquinho que via, o pequenininho, olha o pequenininho, ele agora colocaram 2 caixas para ele, aí você está dizendo que tem uma equidade, você conseguiu nivelar. O que estava com a caixa anteriormente, em tese não precisa de uma caixa,
ele já tem as condições para poder ver o jogo. Quando a gente traz para a realidade, tem pessoas que não precisam mais de ser dado condições, mas existe uma cultura no nosso meio que as pessoas querem dar presente para quem já tem. Quando você vai para o aniversário, se a pessoa for rica, você quer dar o melhor que você pode ter. Eu ainda digo assim, o que eu vou dar se ele tem tudo? Mas você leva uma coisa bem boa, você não quer passar vergonha. Mas se você vai para a casa do pai, você só leva a boca, não quer levar nada. Presente, jamais. E se levar um presente, é aquele presente, sabe aquele presente que dá vergonha de levar? Mas você leva uma coisinha básica, básica. Mas se for para um rico, isso aí é muito comum isso aí mesmo. E então essa equidade que ele está mostrando aí, vai mostrar que você nivelando os padrões, todo mundo poderia então ter acesso ao mesmo benefício. Mas qual é a realidade mesmo? A realidade é essa terceira figura, né? A realidade é essa, que quanto mais você tem, mais você acumula. Então se o cara tiver como assistir o jogo, fazendo uma pilha para ele ver tanto o estádio como ver as casas que estão no entorno do estádio, ele vai fazer isso. Na vida real é igual. Quanto mais um rico tem, mais ele vai tentar reproduzir em cima daqueles que têm pouco. Em cima daquele que tem pouco. Então essa é a realidade entre o direito legal e a realidade da cidadania. E aí você vai ver que no caso daquele que é o pequenininho, ainda fizeram foi abrir um buraco, né? Que é para ele ficar ainda menos competitivo para poder assistir a partida de futebol. Então essa ilustração ela diz muita coisa sobre a questão da cidadania. O que é a cidadania? Qual é o direito que eu tenho de fato na minha realidade? Eu sou apenas uma mercadoria mesmo? Eu tenho meritocracia? Existem razões ou direitos ou condições iguais para me disputar emprego com todo mundo? Eu consegui disputar a faculdade com todo mundo em condições iguais? Então basta olhar para essa figura aí que você vai verificar que alguns conseguem estar sempre à frente, estar acima dos outros, e uma outra grande maioria da população estão como essa figura que o camarada abre, é um buraco para ele ficar mais difícil ele alcançar os seus objetivos. A cidadania no Brasil, ainda há muito o que fazer em relação à questão da cidadania, apesar dos extraordinárias conquistas dos direitos após o fim do regime militar. Mesmo assim, a cidadania está muito distante de muitos brasileiros, pois a conquista dos direitos políticos, sociais e civis não conseguem ocultar o drama de milhões de pessoas em situação de miséria. Olha, dá uma olhada nessa figura aí, que dá até uma pausa para você ver isso aí, ó. Quantos lugares, talvez até você que está me ouvindo, deve ter no seu bairro situação assim, né? De crianças que sua moradia fica perto de um esgoto e brincam nesse lugar desse jeito. Às vezes, quando enche, tem uma chuva, tá brincando na água misturada com esse tipo de material aí. Casas que o esgoto da cidade passa por debaixo de suas casas, né? Então, são situações assim que a gente deve analisar. Aí quando você olha outra figura de baixo, então você tem um bairro periférico, com as casas bem, digamos assim, bem simples, bem básicas, e ao lado você tem mansões monumentais e cria um contraste. Aquele contraste que você, quando olha para aquela situação da mansão, você olha, tem 3, 4 carros, você não tem como mentir, você é um ser humano, você diz, poxa vida, se eu tivesse um carro desse aí. Você vê uma casa daquela tão bonitinha, tão bem pintadinha, você lembra da sua, que é mal pintada, a pintura descascada, se é que é pintada, né? Se ela não for só de tijolo, né? Se for de tijolo, se não for só de madeira reaproveitada, misturada com um pedaço de zinco, de telha, para fazer um barraco. Então, às vezes, você lida com essa questão que traz um choque também cultural e emocional, que você está sempre lidando com as contradições, e essas contradições machucam, às vezes, as pessoas, né? Por que eu estou aqui? Por que eu sou assim? Por que o meu pai é pobre? Por que o meu pai é isso e aquilo? Então tem a ver também com o direito da busca constante da cidadania, que ela não é plena. E aí ele vai dizer que o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, altos índices de desemprego, taxa significativa de analfabetos e semi-alfabetos, sem falar do drama nacional das vítimas da violência particular e oficial. Eu acredito que o pior deles é exatamente esses analfabetos e semi-analfabetos, porque muitas das vezes
as escolhas que são tomadas não são baseadas em escolhas pessoais, são baseadas em opiniões de terceiros e que as pessoas seguem o rebanho, infelizmente. Isso aí tanto no nível da votação, no nível de decisões familiares, decisões a ser tomada para caminhar na vida social e etc, etc. Em função da questão do analfabetismo e semi-analfabetismo, né? Muito bem. E aí, quais os tipos de direito e cidadania? Né? Então, o texto aqui ele vai citar 3 tipos de direito. O direito civil, que é o direito inerente à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento. Direito de propriedade, de conclusão de contratos, direito à justiça, que foi instituída no século XVIII. O segundo tipo de cidadania moderna é a política, direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de autoridades públicas constituídas no século XIX. E o terceiro, a social, conjunto de direitos, né? Conjunto de direitos relativo ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são conquistas do século XX. Com isso a gente encerra essa nossa parte conceitual, alguns exemplos, inclusive dramáticos, né, que quando você fala de cidadania, não é só aquela de votar, de estar ali, podendo falar com alguém, mas é o direito mais pleno, ter o direito e ao mesmo tempo dever, o direito da segurança, o direito da alimentação, da saúde e etc, etc. Com isso, a partir daí a gente vai entrar agora num exercitando para verificar até que ponto a gente consegue responder uma questão ligada a esse assunto. Vamos lá então? Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, aí estamos falando de 1948, algo recente é isso, dentre os quais se destacava letra A, ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Letra B, desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. Letra C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Letra D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. E letra E, lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Vamos lá então? Tempo! Se você disse que a resposta correta é a letra D, tá certo! Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer sugestões, solicitação de material, críticas ou elogios, basta você entrar em contato com esse telefone que está aí. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse link que está aqui abaixo. Um abraço e até a próxima!